O superávit comercial da China atingiu o recorde de quase 1,2 bilhões de dólares no ano passado, cerca de 1 bilhão de euros. As exportações para outros países compensaram a desaceleração das vendas aos Estados Unidos. Foi um aumento de 5,5% para perto de 3,6 bilhões de euros. Mas as importações mantiveram-se estáveis nos 2,2 bilhões. O superávit chinês foi impulsionado pelos ganhos comerciais em dezembro, mês em que as vendas ao exterior subiram 6,6% em relação ao mesmo período do ano passado, um registro acima das estimativas dos economistas. Desde que Trump regressou à Casa Branca e intensificou a guerra comercial com a segunda maior economia do mundo, as exportações da China para os Estados Unidos diminuíram de forma significativa. Mas as vendas para outros mercados, incluindo a Europa, compensaram essa redução. Na segunda-feira, a União Europeia sinalizou um abrandamento no braço de ferro com Pequim sobre os veículos elétricos. Segundo as novas diretrizes de Bruxelas, os fabricantes chineses poderão fixar preços mínimos em vez de enfrentarem altas tarifas devido às subvenções estatais. Os analistas estimam que as exportações continuem a apoiar a economia chinesa este ano, apesar das tensões comerciais e geopolíticas. É o sonho de milhares de familiares de presos políticos na Venezuela. Finalmente poder abraçar os entes queridos após meses ou anos de angústia e incerteza. Desde o 8 de janeiro, quando o governo interino do país anunciou a libertação de um número significativo de presos políticos, muitas famílias voltaram a ter esperança. É o caso de Verónica Noia, que tem 4 familiares ainda encarcerados e que agora acredita que em breve poderá reunir-se com o marido e com o irmão em liberdade. Capitán Antonio Sequea y yo tenemos 3 hijos menores de edad que tienen 3 años y 8 meses sin saber de su papá, sin escucharle la voz, sin verlo. Lo mismo mi madre con mi hermano Fernando Noya, lo cual nos ha generado mucha angustia, mucha preocupación porque no sabemos realmente cuáles son las condiciones reales de ellos. A oposição venezuelana e várias organizações não governamentais alertam que o número de presos políticos libertados é inferior ao anunciado pelo governo. Estimam que esse valor se fixe entre os 56 e 76. Ha llegado el momento de que para que suceda esta transición en Venezuela, tienen que ser liberados primeramente todos los presos políticos. Son vidas humanas que tienen años, ya muchos, en condiciones realmente preocupantes. Lo que está sucediendo dentro del rodeo es algo que no tiene nombre, es algo preocupante. Muchos han bajado de peso. Esa incomunicación durante tantos meses puede traer consecuencias psicológicas y eso nos preocupa a todas las familias de los que tenemos presos políticos allí, ¿no? Continuam os protestos em Minneapolis, uma semana depois de uma cidadã norte-americana ter sido morta a tiro por um agente de imigração dos Estados Unidos. Entre os manifestantes mais ativos estão os alunos de escolas secundárias da região, incluindo da cidade gêmea de St. Paul. Na terça-feira, as forças de segurança usaram gás lacrimogéneo, além de granadas de luz e som para dispersar a multidão. 8 pessoas foram detidas junto a um edifício federal de Minneapolis. Mas a agitação não se fica pelo estado do Minnesota. Em Santa Ana, no sul da Califórnia, manifestantes saíram às ruas contra a ação dos serviços de imigração. Um pequeno grupo manteve-se já de noite à entrada de um prédio onde estavam agentes a quem dirigiram insultos. A certa altura, começaram a queimar o que parecia ser uma bandeira dos Estados Unidos. Com a tensão a aumentar, um dos manifestantes foi atingido no rosto por um projétil disparado por um agente federal à queima-roupa. Ficou cego do olho esquerdo. Entretanto, o estado do Minnesota processou o governo federal para suspender ou limitar as operações do Serviço de Imigração e Alfândega. Foram destacados mais de 2.000 agentes para a região. Mas a administração Trump não recua.
Diz ter feito mais de 2.000 detenções no Estado desde o início de dezembro e acusa as autoridades locais de ignorarem a segurança pública. França começou a cobrar mais aos turistas não europeus que pretendem visitar o Museu do Louvre. Esta é uma tentativa de arrecadar fundos para a renovação do emblemático monumento parisiense. A prática de cobrar preços diferentes aos visitantes consoante a sua origem é comum em muitos países em desenvolvimento, mas até agora era praticamente inexistente na Europa e está a ser criticada por muitos turistas que a consideram discriminatória. A subida das taxas para turistas não europeus estende-se a outros pontos culturais estatais franceses, como o Palácio de Versalhes, o Palácio de Chambord e a Ópera Nacional de Paris. O governo francês justificou a adoção da nova medida alegando motivos financeiros. Desta forma, o Louvre poderá arrecadar entre 20 a 30 milhões de euros anualmente. Milhares de pessoas manifestaram-se esta terça-feira, dia 13 de janeiro, em Lisboa, contra o novo pacote de reformas laborais do governo. A concentração, marcada para as 14h30, reuniu trabalhadores de várias regiões do país no Largo de Camões numa manifestação de caráter pacífico. Em causa está o projeto de revisão da legislação laboral atualmente em discussão com os parceiros sociais, que prevê a alteração de mais de 100 artigos do Código do Trabalho. A proposta do governo, intitulada Trabalho 21 e apresentada em julho, foi desde logo rejeitada pelas centrais sindicais, que a classificaram como um ataque aos direitos dos trabalhadores. A iniciativa foi organizada pela CGTP, a principal central sindical do país, que no final da manifestação seguiu até à residência oficial do Primeiro-Ministro em São Bento, onde foi entregue um abaixo-assinado com dezenas de milhares de assinaturas, exigindo a retirada do anteprojeto da revisão da lei laboral. Em 2021, o cineasta palestiniano Kamal Al-Jafari viajou para Gaza à procura de um antigo companheiro de prisão de 1989, com quem havia perdido o contacto ao longo dos anos. Juntamente com a ação, um guia local, partiu do norte e terminou no sul do território, atravessando estradas e paisagens. O realizador documentou a sua jornada com uma câmara, registando os momentos da vida cotidiana dos palestinianos. Os registros foram incluídos em 3 cassetes mini-DV que o cineasta redescobriu por acaso no ano passado. For me, the discovery of the tapes, these 3 tapes, was really almost like a sign of life, against erasure. And when I started watching, I was very touched by everything that I was seeing, because the material that was filmed back then in 2001 with the aim of finding a friend becomes today a film about finding all these people that appear on the footage, all these faces, and all the places that, in fact, no longer exist today. O documentário oferece uma visão sem filtros da vida real em Gaza em 2001 e das dificuldades enfrentadas pelos seus residentes durante a Segunda Intifada, entre bombardeamentos israelitas e a violência dos colonos. Gaza already back then was an open-air prison where people had no freedom in moving, and they were living under occupation. And you can see the roots of the violence that, in fact, became worse and worse with years, and of course in the last 2 years, that the roots of that is there in the condition of people being occupied, not being free. This war was destroying any possibility of life, with no schools, with no homes for people, with no hospitals. So anything that happened there would make the people simply want to leave. And this was the aim of the war. It's very difficult to speak of hope in the condition we have today, because there's no real international pressure on Israel to basically not only let the people of Gaza restore their life, which is really broken into pieces in every sense of the word, but also to have a perspective where the people of Palestine and the people of Gaza have a self-determination, that they have their own country, O documentário Ida Hassan in Gaza foi homenageado com o Prémio Europa Cinemas Label no Festival de Cinema de Locarno, onde teve a sua estreia mundial em agosto. Participou em mais de 70 festivais de cinema. Está indicado nas categorias de melhor documentário europeu e melhor filme europeu do ano na 38ª edição dos Prémios Europeus de Cinema, realizada a 17 de janeiro.
Guilherme Peixoto, padre português de 51 anos, natural de Guimarães, é uma estrela global. Apesar do chamamento divino, o pároco que exerce na Póvoa de Varzim não dispensa uma boa festa e atua também como DJ. Em novembro esteve nas bocas do mundo por ter levado a música eletrónica a uma catedral gótica na Eslováquia. No último sábado deu um novo espetáculo além fronteiras, desta feita no Líbano. Depois da Eucaristia, no campus da Universidade Católica de Beirute, assumiu os comandos da mesa de mistura de uma arena repleta de foliões. Os shows do Padre Guilherme têm elementos sagrados como a pomba branca, símbolo do Espírito Santo e da paz. The religion and the music always were connected, even before Christ. On the Old Testament, it's the psalm asks us to praise the Lord with all instruments. So now we have this new instrument that came, that is electronic music. Guilherme acredita que há muito a aprender com estas festas. Defende que desta forma as pessoas dançam juntas em harmonia, seja qual for a religião ou etnia. Tem recebido críticas pela atividade em comum para um sacerdote, mas lembra que já conseguiu levar muita gente das pistas das discotecas para os bancos das igrejas.